Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus, culto de doutrina, o culto que nós dedicamos para aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Eu quero já dar início ao nosso estudo de hoje, lembrando que temos estudado o livro de Romanos, estamos já no terceiro estudo, no capítulo 2 hoje, os versículos de 1 a 16, e para nosso direcionamento estaremos utilizando essas perguntas, questionamentos levantados por John Stott no seu livro O Poder do Evangelho, que é uma série de estudos bíblicos no livro de Romanos. E vamos já iniciar aqui com a primeira questão levantada por John Stott, que diz o seguinte: de acordo com os versículos de 1 ao 4, por que é perigoso julgar as outras pessoas? Vamos estar lendo a passagem para buscarmos compreensão melhor do texto. Diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza que a riqueza da bondade, da tolerância, da longanimidade, ignorando a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento? Aqui nós temos essas palavras do apóstolo Paulo direcionada principalmente aos gentios ali em Roma. Paulo ele tinha em mente dois grupos muito claros. Ele tinha primeiramente os judeus como o grupo daqueles ao qual Deus havia falado inicialmente por meio dos profetas, e Paulo trazia uma palavra forte contra os judeus, acusando eles de hipocrisia, muitas vezes condenando, mas não vivendo. E aqui também Paulo traz uma palavra semelhante aos gentios ali em Roma. É interessante fazermos um paralelo, o que Paulo acaba de dizer no primeiro capítulo aqui de Romanos. No final do primeiro capítulo, versículo 32, Paulo diz que aqueles homens, eles conhecendo a sentença de Deus, de que era passível de morte os que praticavam tais coisas, não somente as faziam, mas também aprovavam as que assim procediam. Então Paulo estava falando de um grupo de pessoas que viviam debaixo de uma consciência equivocada, que cometiam todo tipo de pecados que traziam mazelas para as suas vidas, mas eles viviam de acordo com o que eles acreditavam. Diz que sim, eles tanto faziam como eles apoiavam os que praticavam assim. A partir de então, Paulo passa a falar agora de um novo grupo que, além de praticar, eles ainda condenam os que praticam os mesmos atos que eles praticam. Isso é pura hipocrisia, e isso é muito perigoso. Por isso que aqui John Stott nos lança essa pergunta: por que é perigoso julgar as outras pessoas? Exatamente, Paulo está lembrando aqui que é perigoso porque esse julgamento que é feito, ele se volta contra a pessoa que está fazendo. Uma vez que ele está praticando coisas semelhantes, ele também cairá sobre o juízo, sobre o julgamento do próprio Deus. Outra questão muito clara que nós devemos pensar é que uma vez a pessoa se colocando na posição de juiz, na posição de alguém que tece um julgamento, ele está ocupando a posição que é cabível a Deus. Deus que é o verdadeiro, o reto juiz. Então, o homem ele não pode querer ocupar o lugar de Deus. Ele deve sim buscar atender aquilo que o próprio Deus colocou nas suas mãos, colocou a sua responsabilidade, e não avançar nessa prerrogativa dada por Deus. Então, é perigoso sim tecer julgamento contra qualquer que seja, uma vez que, como o próprio Jesus nos fala no Evangelho segundo Mateus, o texto que nós meditamos ainda essa semana, o capítulo 7, lembra lá que aqueles que julgam com a mesma medida que julgam também serão julgados. Jesus nos alerta sobre o perigo do julgamento e nós devemos estar atentos para não querermos colocar no lugar de Deus e julgar uns aos outros, mas na verdade
colocar na posição de auxiliadores para ajudar as pessoas a perceber os seus erros. E a melhor forma, meus irmãos, que nós podemos ajudar as pessoas a olhar e perceber os seus erros e buscar mudança, é quando nós mostramos que nós temos vencido os erros, os pecados que existiam em nossas vidas. Quando nós começamos a mostrar essa transformação em nossas vidas, as pessoas olham para nós e também vão buscar mudança. Nós não precisamos estar apontando os erros, mas precisamos sim estar corrigindo os nossos erros e mostrando que temos um Deus que é poderoso para perdoar pecados, como diz aqui o versículo 4. Um Deus que na sua bondade, um Deus que na riqueza da sua tolerância, é um Deus que nos conduz ao arrependimento. Essa é a mensagem que deve ser transmitida. E ainda nesse sentido, ele continua nos perguntando aí a segunda questão, dizendo, ainda de acordo com os versículos de 1 ao 4, qual é a diferença entre o julgamento humano e o julgamento de Deus? Aqui nós observamos uma diferença muito clara entre esses dois tipos de julgamentos. O primeiro é que o julgamento humano, ele está muitas vezes, e eu posso até dizer a maioria das vezes, fundamentado num ar de hipocrisia. O homem, naturalmente, ele critica aquilo que ele costuma fazer. Não é raro nós vermos pessoas que abominam práticas que elas costumam praticar. Coisas que é inaceitável aos seus olhos, mas que quando menos esperam eles estão praticando. Deus, ele faz um juízo baseado na verdade, conforme diz aí o versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Esse é o primeiro ponto que nós devemos enfatizar e o ponto máximo. Nós sabemos que a própria verdade, ela é revelada na palavra exatamente para descortinar todo tipo de pecado, todo tipo de práticas equivocadas. Por isso que nós devemos sim nos apegar à palavra, nos fundamentar com a palavra, porque é nela que nós vamos descobrir em que nós estamos desagradando a Deus. E somente quando nós vivemos de acordo com a palavra, que nós seremos livres desse julgamento de Deus, porque esse julgamento, ele será tão certo quanto o ar que nós respiramos, tão certo como o dia que amanhece. Um dia prestaremos conta de tudo que nós fazemos diante de Deus e diante dele. Não adiantará nós buscarmos desculpas, porque na verdade ele tudo sabe, tudo vê. É um Deus que não julga de acordo com o que ele ouve falar, conforme os juízos humanos. Eles precisam de testemunhas, eles precisam de evidências, eles precisam de alguma coisa que dê condições de ele formular uma opinião. Deus não é assim. Deus sabe de todas as coisas. Tudo está patente e visível aos olhos daquele ao qual teremos que prestar conta, como diz o autor da carta aos Hebreus. Então, diante dessa realidade, nós sabemos que o juízo de Deus, ele é perfeito. Ele é sem nenhum tipo de influência exterior. É julgamento imparcial. E esse julgamento não tem como nós evitarmos. Por isso que Deus, ele nos dá a oportunidade. Enquanto é o dia de hoje, como diz o apóstolo Paulo, esse é o dia sobre modo oportuno para podermos aceitar essa palavra de correção para as nossas vidas. Porque o julgamento de Deus, ele é implacável diante daqueles que vivem contrário à sua palavra. Então, assim, John Stott continua nos questionando aqui. Questão 3, ele fala o seguinte, lendo os versículos de 5 ao 11, o que o texto revela sobre o dia da ira de Deus. Nós já falamos um pouco sobre esse grande dia. Meus irmãos, é muito importante nós pensarmos que a justiça de Deus, que é o tema dessa passagem escrita pelo apóstolo Paulo, ela já está se confirmando desde quando o próprio Jesus ele se entregou na cruz e se fez justiça por nós. O justo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e ele se fez justiça para justificar a muitos, para que hoje nós pudéssemos estar na presença de Deus. Então a justiça de Deus, ela já vem sendo feita desde quando Jesus se entrega ali na cruz para nos resgatar.
Mas nós sabemos que esta justiça ela vai estar completa no dia que o próprio Jesus retornar, para assim agora ele consumar todas as coisas. Porque por enquanto nós ainda temos visto muita coisa que aos nossos olhos é injusto, que aos nossos olhos não deveria acontecer. Mas tudo isso se findará quando Jesus retornar. E então ele revelará todas as coisas perfeitas. E é sobre esse grande dia que a palavra de Deus nos fala, o grande dia da revelação da verdade de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Leiamos os versículos 5 ao 11 para buscarmos compreender melhor. Diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Meus irmãos, que palavras fortes o apóstolo Paulo usa nesta passagem. Lembrando que aqueles que vivem de acordo com os seus enganos, o engano dos seus corações impenitentes, como diz aí essa palavra, esses têm acumulado ira para o grande dia da ira do Senhor. O dia em que o Senhor revelará o seu juízo justo. O justo juízo de Deus virá sobre todos e ele deixa claro, como o próprio Jesus também fala, que quando o Filho do Homem retornar, e ele sentará no trono, agora não mais o trono da graça, como diz o autor da carta aos Hebreus, que Jesus está sentado para derramar graça sobre todos, mas ele assentará no trono da glória, e nesse trono ele julgará todos, e assim ele colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda, e exatamente o apóstolo Paulo está lembrando que aqueles que praticam o bem, aqueles que vivem de acordo com as coisas deixadas pelo próprio Deus na sua palavra, esses herdarão coisas boas. É a lei da semeadura. Os que plantam o bem colherão o bem, mas os que plantam o mal colherão o mal. Aqui, meus irmãos, cabe nós fazermos uma observação, e essa observação é muito importante. Esse grande dia da ira do Senhor, que é um dia que vai acontecer num futuro que nós não sabemos se é um futuro muito próximo ou se é um futuro mais distante, mas temos plena convicção que ele vai acontecer. Esse grande dia que ele vai ponderar todas as obras humanas e ele vai colocar sim tudo sobre a balança para vermos se nós, que tipo de prática nós temos vivido, que tipo de vida nós temos colocado na presença de Deus. Mas na verdade, quando nós olhamos para essa realidade, longe está aqui do apóstolo Paulo está defendendo salvação por obras. Não é isso de forma alguma que Paulo está dizendo aqui, mas na verdade o que ele está enfatizando é que uma vez sendo alcançado pela graça que salva, como ele mesmo diz, o evangelho poderoso para salvar a vida, como ele fala lá no capítulo 1, esse homem alcançado pela graça de Deus, ele agora viverá de tal maneira que as suas obras vão demonstrar a sua salvação. É o efeito da salvação, as boas obras, como ele fala na carta aos Efésios, aqueles que agora são salvos pela graça, mediante a fé, esses também são salvos para boas obras, as quais Deus separou desde a criação do mundo. Então não há possibilidade de um salvo, de um regenerado, de um que foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, viver uma vida que não o glorifica, viver uma vida que não busca auxiliar os irmãos, viver uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus. Esta é uma marca certa, e o dia da ira do Senhor irá revelar todas essas coisas, quem é de Deus e quem não é de Deus. Ainda sobre esses versículos,
E especificamente sobre o versículo 11, John Stott nos faz o seguinte questionamento: para com Deus não há acepção de pessoas. É o que Paulo afirma aí no versículo 11. E a pergunta é a seguinte: em relação aos versículos anteriores, o que significa essa afirmativa? Nós podemos observar aqui, meus irmãos, exatamente que o fato de Deus não fazer acepção de pessoas, o fato de Deus não ter preterência, não ter preferência por nenhum grupo específico, uma vez que o próprio Deus, ele veio ao mundo, se entregou para que todo aquele que cresce não perecesse, mas tivesse a possibilidade de alcançar a vida eterna. Isso nos mostra exatamente que o juízo de Deus, ele será imparcial. Não haverá nenhum mérito maior para nenhum grupo específico. E mesmo ele tendo citado aqui por 2 vezes que primeiro haverá, o primeiro os judeus serão alvo e depois os gentios, isso que ele está se referindo é, na verdade, mostrando a condição daqueles que conhecem e como esse conhecimento chegou até as pessoas. Quando nós pensamos na ideia da revelação de Deus, nós sabemos, Deus se revelou primeiramente aos judeus. É por meio dos judeus que Deus escolheu revelar a presença do seu Filho amado ao mundo. Ele é o Deus prometido no Antigo Testamento. Ele foi revelado, nasceu no meio do povo judeu. E o povo judeu, por ter recebido primeiramente essa mensagem, eles também serão cobrados primeiro. Mas veja, tanto a cobrança, como ele diz no versículo 9, primeiro os judeus, depois o grego, como também a glória, como ele diz no versículo 10, serão manifestados para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E é isso que nós devemos entender. Não importa. Uma passagem que nos fala muito bem sobre isso, é uma parábola que o próprio Jesus conta, falando sobre um certo senhor que ele passou a recrutar trabalhadores para a sua vinha. E diz que um trabalhou o dia inteiro, outro trabalhou a metade do dia, outro apenas 3 horas e um apenas 1 hora, mas no final todos receberam o mesmo salário. E o Senhor mostra que exatamente nesse sentido, Ele está dando o que é dele, e Ele dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, mas no final todos serão salvos pela mesma graça, todos serão salvos pela mesma obra maravilhosa e bondosa de Deus sobre as nossas vidas, como também todos aqueles que merecem a punição receberão na justa medida, porque Deus não faz acepção de pessoas. Vendo a próxima questão, levantada por John Stott, nós temos aqui o seguinte questionamento, segundo agora os versículos 12 ao 16, qual relacionamento, ou qual relação entre a lei de Deus e o seu juízo? Leiamos para compreendermos melhor. Diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidos da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos do homem em conformidade com o meu evangelho. Nós vemos aqui uma clara relação entre a lei e o juízo. E é interessante, meus irmãos, porque a primeira coisa que Paulo deixa clara aqui é que aqueles que tiverem acesso à lei, esses serão julgados de acordo com a lei. Mas aqueles que não tiveram acesso à lei, esses também serão julgados. Ainda que a medida, o peso que será dado a esse julgamento, ele não seja o mesmo peso, e isso é uma questão de justiça, esse também não pode se dizer que é inocente, e nós sabemos porque que Paulo já nos revelou no primeiro capítulo, dizendo que a própria natureza serve como revelação da
perfeição de Deus, da obra de Deus. Então esse homem não pode se dizer que é inocente. Todos são indesculpáveis perante Deus. Então, mesmo que não tem lei, esse tem a lei de Deus gravada no seu coração e por isso também serão julgados. Mas é interessante também observarmos que quando Paulo está falando aí sobre a ideia do homem que ouve a lei, observamos muito próximo o que o próprio Tiago fala lá na sua carta sobre sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Meus irmãos, aqui cabe para nós trazer uma reflexão muito séria. Aqui cabe para nós, como o próprio Paulo inicia esse texto, esse não é um texto de ficarmos observando aqui, pensando como fulano será julgado, ou como aquele outro será analisado no grande dia do Senhor. Não, essa é uma palavra para trazermos para a nossa reflexão pessoal, como nós temos vivido de acordo com aquilo que Deus tem nos revelado, de acordo com os conhecimentos que Deus tem trazido até nós, porque, na verdade, a salvação ela é individual, assim como Deus, Ele cobrará de cada um individualmente aquilo que Ele mesmo já colocou em nossas mãos, o julgamento virá sobre cada um de nós, então precisamos refletir sobre isso, como nós temos nos preparado para esse dia, como nós temos vivido na presença de Deus, temos ouvido a palavra, temos ouvido sobre a lei do Senhor, temos buscado praticar, ou temos sido apenas ouvintes e não praticantes, temos nos enganado. Isso, meus irmãos, é muito sério, é muito perigoso e precisamos pedir, clamar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para não vivermos o engano, porque o pior dos enganos é quando nós enganamos a nós mesmos. Mas que Deus nos livre dessa prática e nos ajude a viver aquilo que nós temos aprendido dia após dia da sua palavra. Essa deve ser a nossa constante busca. Essa deve ser o nosso anseio a cada dia, conhecermos e prosseguirmos em conhecer da palavra do Senhor. E depois de conhecer, clamar a ajuda dEle para praticarmos e assim nos aproximarmos mais e mais do nosso bom Deus. Caminhando para a conclusão, John Stott, ele fala sobre a questão da consciência, falado por Paulo aí no versículo 15. E ele nos questiona, faz um questionamento bem pessoal. Por que a consciência é importante nesse contexto? E como podemos fazer para cultivar uma consciência sadia? Nós sabemos, meus irmãos, que a consciência de ninguém poderá estar perfeitamente limpa e pura diante de Deus, que tudo sabe, como nós já falamos. O Deus que nos sonda, que nos conhece, o Deus que sabe do nosso sentar, do nosso levantar. Se nós formos olhar para essa realidade, não temos como nos colocar de pé diante da presença de Deus com consciência pura. Como diria o salmista, Senhor, quem entrará no teu santo monte? Aquele que tem mãos limpas, mas Deus, como poderemos nos considerar limpos, puros, se cada dia nós cometemos tantos erros que incomodam, que acaba fazendo com que o teu evangelho seja envergonhado, que o teu coração seja entristecido, mas diante dessa realidade, Deus ele coloca em nós uma certeza que não é o nosso mérito, que não é a nossa capacidade, mas a obra de Cristo em nossas vidas. E é isso que Paulo apela, a consciência da nossa necessidade de Cristo, a consciência que ainda que nós vivamos cercado pelo pecado, que ainda que a cada dia ele vinha nos assediar, nós temos um reto juiz que é por nós, como diz João, ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado, ele é aquele que nos defende, ele é aquele que vai nos ajudar a vencer o mal, a transformar a nossa consciência, que por natureza é uma consciência caída, é uma consciência manchada pelo pecado, mas ele transforma e ele faz com que possamos ficar de pé, se possamos levantar a cabeça e dizer, eu tenho um Deus que é por mim. Essa certeza, meus irmãos, nos faz andar com consciência pura, porque Jesus ele já nos purificou e a cada dia a certeza da obra de Jesus em nossas vidas precisa ser reafirmada. Nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. E é um Deus que, como diz a palavra, Isaías escrevendo,
Não existe Deus igual. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus igual ao Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que nos molda, que nos transforma a cada dia. E é por isso que nós devemos não somente levantar a nossa cabeça e dizer, temos a consciência tranquila, porque Cristo tem operado em minha vida, mas também anunciarmos àqueles que ainda não servem, dizer, o grande dia do Senhor virá. E como você estará diante do Senhor nesse dia? Se prepare. E a única forma de buscarmos preparar é nos lançar na presença de Jesus. É buscarmos conhecer da sua palavra e pedir ao Santo Espírito que nos ajude a viver essa palavra. Eu quero assim trazer uma oração, uma palavra de oração para concluirmos esse estudo, pedindo exatamente isso, ó Deus, que venha nos ajudar a nos preparar a cada dia para o grande encontro com o Senhor. Que esse seja o nosso maior anseio e que essa necessidade de buscarmos aperfeiçoar seja suprida pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque, Deus, nós sabemos que se fosse depender de nós, Deus, nós estaríamos perdidos. Porque, na verdade, Deus, o nosso coração, que é tão corrupto, ele não tem a necessidade, ele não tem a capacidade, Deus, de olhar para dentro de si e ver os seus próprios erros. Nós temos tanta facilidade de apontar o erro do irmão, mas quando se trata de nós, Deus, muitas vezes nós colocamos com o olhar cego, com os ouvidos tapados. Deus, e nós clamamos pela misericórdia do Senhor diante dessa realidade. Nos ajude, Deus, a não nos colocar como julgadores, mas, na verdade, colocar como auxiliadores, buscando, Senhor Deus, ajudar as pessoas que estão vivendo no erro, apontando para o Senhor Jesus Cristo, que é, Senhor Deus, a razão de nós termos a consciência tranquila, que é o motivo que nós temos para confiar que nós estaremos de pé, Pai amado, ainda que o inimigo tente nos derrubar, ainda que as propostas desse mundo tentem nos arrastar, ainda que a nossa carne, que é, Senhor Deus, terrível, tente nos afastar do Senhor, nós temos a convicção que a obra de Jesus sobre as nossas vidas, ela nos faz andar com consciência pura. Oh Deus, nós temos a convicção que o que o Senhor tem nos ensinado por intermédio da Tua palavra é suficiente para que nós possamos viver, Senhor Deus, confiantes nas promessas do Senhor, que um dia o Senhor retornará para nos buscar, que um dia o Senhor corrigirá toda a injustiça desse mundo. E até então, Deus, nos ajude também a anunciar esta palavra, a, Seu Deus, proclamar a vinda do Senhor e dizer que o mundo precisa se preparar, porque tão certo, Deus, quanto o sol que se levanta no amanhecer, a Tua vinda virá. E nós queremos, como igreja do Senhor, declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, revela a Tua glória, revela o Teu poder, e que, Seu Deus, o Senhor possa buscar a Tua igreja, que ela esteja preparada a cada dia para o grande encontro com o Senhor. Oh, Pai amado, essa é a nossa oração, e nós a fazemos, Pai Santo, porque confiamos na obra e no nome santo de Jesus. Amém. Glórias seja dada ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.